Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Você sabe o que é um líder relacional? Fique ligado, pois hoje vamos começar a falar sobre este assunto. Olá pessoal, meu nome é Matheus Maia, obrigado por acompanhar este canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazê-lo agora. E caso você goste e o conteúdo for útil, dê o seu joinha e compartilhe. E não se esqueça de marcar também o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Se puder, faça isso agora, para não se esquecer. Ok? Valeu demais! Hoje nós queremos começar uma série de vídeos falando sobre o significado do nome desse canal, Liderança Relacional. Que alegria! E o que é ser um líder relacional? Por que precisamos resgatar essa qualidade na vida do líder cristão? Ser um líder relacional é ser uma pessoa que vive relacionamentos sadios para a glória de Deus, em resumo. Essa é uma qualidade essencial para todos que desejam deixar uma marca na vida das pessoas. Serem líderes relevantes, serem uma bênção nas mãos de Deus, cumprindo a missão dele, glorificando o seu nome na terra. Mas o que eu vou falar para vocês nesta série? Eu quero, ao longo dela, trazer para você um diagnóstico do líder atual. Falar da minha própria experiência como líder cristão, mas também daquilo que eu tenho estudado já há algum tempo e percebido no convívio com muitos pastores e pastoras. Quero trazer também para você um significado profundo do que é ser um líder relacional. E quero mostrar os motivos pelos quais há uma necessidade de resgatarmos o lado relacional da liderança cristã nos dias atuais. A liderança relacional, ela começa em Deus, mas ela se expressa na sua forma mais bela em Jesus, com o tipo de líder que Jesus foi. Ele foi o maior líder relacional que já existiu. Eu gravei uma série falando só sobre isso. Se você ainda não viu essa série que eu gravei, assista. Ela está num dos playlists aqui do canal e se chama Jesus, o maior líder relacional. Vale a pena. Mas afinal de contas, o que é um líder relacional? De onde que você tirou essa expressão, Matheus? Antes da gente ir a fundo, no significado do líder relacional, nesse significado mais amplo, eu quero falar um pouco do que tenho percebido e pesquisado sobre a condição do líder cristão atual, do líder pós-moderno ou pós-pós-moderno. Por isso nós vamos trabalhar hoje um pouco nisso, essa condição do líder atual. A primeira coisa que constatei é uma crise de liderança no meio cristão. E não é necessariamente uma crise moral, que é real e acontece nos nossos dias, sempre aconteceu. Essa crise da decadência do homem que atinge também o líder. Às vezes, por causa de poucos malfeitores no meio cristão, pessoas que têm a posição, mas muitas vezes não têm a condição de serem líderes. Por causa da má conduta deles, geralmente a mídia maliciosa crucifica todos os líderes cristãos. Também não é a crise no aspecto quantitativo, do qual eu desejo tratar aqui. Eu até acho que em alguns meios cristãos evangélicos, nós temos muitos líderes, principalmente gente para pregar, para evangelizar, para orar e para profetizar. Mas temos poucos líderes preparados que querem fazer o trabalho mais importante, que é discipular e cuidar de vidas. Essa crise também existe, da pouca quantidade de líderes. Mas o que eu quero falar tem a ver com uma crise da liderança de ordem vivencial, uma crise de relacionamentos, vamos dizer assim. Nós podemos identificar alguns fatores responsáveis por essa crise, alguns problemas que levam o pastor, o líder, o ministro a viver relacionamentos não saudáveis, ao invés de uma vida plena e uma vida abundante. Eu vejo muitos líderes hoje em crise nos relacionamentos. Os sinais estão claros: esgotamento, estresse, doenças, dívidas, separações na família, divisões na igreja, dentre outros. Mas quais são alguns dos motivos que levam a isso tudo? Dentre eles, os mais comuns são a falta de preparo devido para assumir o ministério, tanto o preparo teológico mais voltado para a teologia prática, como também a falta de uma formação mais íntima, informal, na convivência do dia a dia, a partir de uma mentoria ou discipulado, ou até podemos dizer de um coaching cristão, assim como
médicos têm coaching na residência, outros profissionais têm coachings para lhes ajudarem a crescer. Nós também precisamos disso. Outro motivo é a falta de maturidade relacional, que leva a muitos conflitos e que mina a essência do líder. Esses conflitos são de diversas ordens. Dilemas e problemas com os pais, com o cônjuge, com os filhos, baixa autoestima, inferioridade, vergonha, superioridade, e daí vai. E por último, eu elenco a falta de uma visão espiritual, uma missão clara sobre o ministério, sobre aquilo que Deus tem e deseja do líder cristão. Eu conheço centenas de pastores, eu mesmo nasci numa família de pastores. Meu avô era pastor, meu pai e minha mãe são pastores. Eu tenho um tio que é pastor, amigos de segundo grau de faculdade que se tornaram pastores. Faço parte de 2 grupos de mentoria, com centenas de pastores. E eu sei que a maioria deles são pessoas sinceras, dedicadas, às vezes até demais. São homens e mulheres sérios, honestos, que amam a Deus e cuidam das ovelhas. Mas muitos deles têm sofrido e têm andado desanimados, desamparados, esgotados e deprimidos, porque além da pressão que o ministério lhes impõe, que é muito grande, há muitas vezes uma miopia, uma cegueira, que os impede de enxergar o que realmente eles precisam fazer na vida como pastores. No que eles deveriam focar? Eu posso dizer isso por experiência própria, pois quando comecei no ministério eu fazia de tudo. Na verdade, eu era um grande servo, servia a tudo e a todos. E esqueci da minha própria alma, esqueci das minhas necessidades, esqueci de observar a vida como um todo e acabei me adoecendo. Eu depois quero falar de algo que vai te ajudar muito, líder cristão, que é escrever uma filosofia de ministério. Eu vou fazer um vídeo só com esse tema. Você pode me cobrar, ok? Mas apesar de todos os meus erros do ministério, graças a Deus houve um tempo de consertar e rever minhas prioridades e de estar aqui ajudando outros líderes. Sabe, um dos enganos que eu vivi e que percebo muitos pastores vivendo é de achar que a liderança se resume no serviço do líder. É a falta de construção de um trabalho em equipe e de formação de novos líderes. Muitos de nós fomos ensinados que Jesus foi um líder servo e nós também devemos ser líderes servos. Também fomos ensinados de que essa é a maior marca do líder cristão. Eu não concordo em dizer que ela é a maior, mas digo que ela é muito importante. Por mais que a liderança cristã tenha como exemplo maior Jesus como líder servo, há também outras características na vida de Jesus tão importantes como o Espírito servil. Não podemos estacionar só nessa definição de líder servo. Eu quero ler 2 trechinhos aqui para você do meu livro, o Coaching como Ferramenta da Liderança Relacional, nas páginas 34 e 35. Diz assim: há muitas definições para o termo liderança cristã, mas a expressão mais usual que encontramos para a liderança de Jesus é de um líder servo. Essa expressão nasceu com a publicação do livro Servo como Líder, The Servant as Leader, de Robert K. Greenleaf, em 1970. De acordo com Keith, enquanto a ideia de liderança servidora retrocede a pelo menos 2000 anos, o movimento de liderança servidora moderna é de que o líder servo é primeiro um servo, ou seja, ele deseja servir. O coração de servo, portanto, é a característica fundamental do líder. Assim sendo, não é sobre ser escravo, é sobre desejar ajudar os outros. É sobre identificar e encontrar as necessidades dos colegas e comunidades. A filosofia de liderança servidora traz inúmeras contribuições para líderes cristãos, já que, segundo Neves, para muitos pastores, escolher um modelo de liderança para adotar no seu dia a dia é uma dificuldade, além do perigo de seguir visões seculares diante de muitas literaturas sobre o assunto. Fora isso, tem-se o próprio Jesus afirmando que um dos alvos de sua missão era servir e não ser servido, Marcos 10, 45. Essa era apenas uma das marcas da natureza da liderança de Jesus, de modo que sua liderança não poderia ser servidora se sua essência não fosse o amor, se a sua metodologia não fosse vivencial, relacional. Neste estudo, eu acabo concluindo que o conceito de liderança não pode ser construído fundamentalmente só na ideia do líder servo. Na verdade, essa é uma das características do líder cristão. Mas a liderança de Jesus teve como centro, como ponto de partida, o relacionamento, sim. Só a partir de relacionamentos sadios
nós podemos ter uma liderança eficiente e corajosa e também, consequentemente, uma liderança que serve com alegria, com paixão. Jesus era, sim, um líder servo, mas também foi o maior líder relacional que já existiu. E se nós compararmos Jesus com os líderes de hoje, nós veremos que é uma realidade diferente. Jesus vivia em uma outra época, ele não tinha esposa, filhos. Jesus tinha um ministério itinerante, ele tinha uma missão bem clara e definida. Hoje a maioria dos pastores, líderes tem esposa, filhos, tem contas para pagar e às vezes a igreja não consegue suprir suas necessidades, tem um ministério fixo e às vezes não tem uma missão muito clara. E por que eu digo que muitos líderes cristãos não têm uma missão clara? Porque apesar desse pastor, desse líder, saber que ele tem que cuidar de vidas, que ele precisa pregar o evangelho, ele precisa ensinar, muitas vezes ele carece de uma visão clara, de uma definição de missão e de uma filosofia de ministério bíblica e prática, que o ajude a focar no que realmente importa e que o ajude a administrar também a sua vida e os seus afazeres. O que é isso, Mateus? Eu vou te explicar ao longo desses vídeos, mas só para você entender um pouco mais. Veja, muitas vezes este pastor, este líder está há anos servindo numa comunidade e ainda continua servindo sozinho, quando ele precisa de pessoas para liderar, pessoas principalmente para discipular vidas, ele não encontra. Por quê? Porque eles não a treinou. E por que não? Porque faltou uma visão, faltou foco, faltou plano e até uma mentoria. O pastor às vezes vive assim porque ele nunca foi treinado. Mas se ele perpetuar nisso, ele também vai conduzir uma geração sem treinamento. Por isso, a falta de treinamento adequado é um dos piores gargalos da igreja. E não quero dizer treinamento bíblico, mas treinamento de líderes, de pessoas que vão discipular, influenciar. Se formos analisar na Bíblia, é exatamente este o papel do pastor, treinar pessoas. Efésios 4 diz que a unidade da igreja, o bom andamento da igreja, está no fato da liderança ministerial, aqueles 5 ministérios, pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo, terem sido escolhidos para capacitarem os membros da igreja, para exercerem os seus dons, para levar esses membros à maturidade e cooperação dentro do corpo de Cristo, a fim de que tudo cresça. Em outras palavras, se nós não chamarmos as pessoas para caminharem conosco e mentorearmos elas no caminho, discipularmos elas, ensinando a obedecer tudo que Deus nos ordenou, nós vamos ser pastores ilha. E o que é ser um pastor ilha? É um pastor que vive cercado de gente. Mas quando ele olha para as necessidades da igreja, e principalmente para a missão de Deus, de fazer discípulos, e começa a pedir ajuda, é como se um barco viesse, o tomasse e o levasse para uma ilha isolada. Nesse momento ele não encontra ninguém para ajudar e nem para servir. Você já se sentiu assim? Uma ilha, Tem poucos amigos que querem fazer a obra de Deus. E já que estamos falando de treinamento, como então treinar pessoas para serem apoiadoras no ministério? Veja, bons engenheiros não são formados na faculdade somente, mas no treinamento do dia a dia. Bons engenheiros precisam caminhar juntos com engenheiros mais experientes para aprender não apenas a fazer cálculos, mas conferir materiais, reunir as informações, seja de sondagem do terreno e a própria execução da obra. A mesma coisa serve para os médicos. Um médico sem a prática, sem a residência, não servirá para diagnosticar nada e nem para tomar decisões que podem salvar vidas, porque é só a prática, só a vivência que vai trazer experiência. E só a experiência vai ajudar na resolução de problemas. E por que os cristãos também não podem ser treinados na prática? Porque todo cristão não pode ser treinado para desenvolver seu ministério, evangelizar, consolidar vidas e discipular? Um dos problemas na formação de líderes nas igrejas é que cremos que os seminários e faculdades vão formar essas pessoas. De fato, ali elas poderão ter uma formação teológica bem completa. Mas o problema é que muitos saem dali ácidos demais, com a língua afiada, mas com o coração pequeno. São doutores na letra, mas meninos nas obras. São expertos na doutrina, mas ineficientes na compaixão. Por quê? Porque conhecimento bíblico sozinho não frutifica em amor, em compaixão, em visão espiritual. Se tem uma coisa que eu tenho percebido, que é o maior erro de que quem quer ministrar, é se afastar da vida social e relacional com pessoas comuns e diferentes dele. Veja Jesus, ele andava com pecadores, com os necessitados.
Muitos de nós estamos alienados demais com a nossa doutrina e tradição denominacional e perdemos a graça pela falta de experiência do campo de batalha, por não conhecer exatamente o coração das ovelhas e a necessidade também do homem que ainda não conhece Jesus como nós. Nós erramos o alvo quando nós pensamos que enviar um jovem para o seminário vai fazer o trabalho de formá-lo. Erramos não investindo tempo de mentoreamento naqueles que Deus colocou do nosso lado e precisam ser treinados. Às vezes também o encargo da vida ministerial ou os encargos nos sobrecarregam tanto que deixamos de pensar no nosso sucessor. Alguém diz que sem sucessor não há sucesso. É por isso que eu amo tanto ver as igrejas se voltando para o pequeno grupo de discipulado, pois é a forma mais autêntica e natural que conheço para formar pessoas na prática. Afinal, é a forma bíblica. No ambiente ali do dia a dia, na convivência, no trabalho lado a lado, de orar, resgatar e discipular vidas, o grupo pequeno serve a este grande propósito. E quando a pessoa passa pela experiência de ganhar alguém para Jesus e cuida desta vida, levando essa pessoa a batizar e a obedecer os mandamentos do Mestre, e depois essa pessoa amadurece, reproduzindo o mesmo na vida de outro, aquele primeiro que iniciou o discipulado provou que entendeu o Evangelho e está pronto para assumir lugares na liderança, novos lugares. A pior escolha que podemos fazer de alguém para a liderança é alguém que não provou conseguir completar a simples missão de Deus, de ganhar, consolidar e discipular uma vida. Às vezes é um excelente pregador, um excelente administrador, mas um péssimo discipulador, uma pessoa que não sabe se relacionar bem com os outros. Falta visão espiritual, falta compaixão, falta amor. Nós precisamos cuidar, com o tempo que nós investimos na vida daqueles que nós queremos formar. John Wesley disse certa vez: cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. É o famoso pecado da bibliolatria ou da teolatria. Conhece essa idolatria? Às vezes ama tanto a letra, tanto a sabedoria, que esquece da vida de obediência e de comunhão uns com os outros. Por isso Jesus disse que a letra mata, assim como o remédio em doses altas pode matar. A Bíblia, em doses muito altas, sem a devida correspondência, em obediência, pode matar também. Eu creio que piamente que nós, pastores, podemos deixar de estar à frente de uma igreja, mas nunca podemos deixar de conviver com as pessoas e pregar o Evangelho. Nunca podemos deixar de discipular vidas, pois esta é a sublime missão de todo crente, inclusive pastores. Se começar do pastor o ciclo de discipulado, isso é capaz de formar uma onda que atingirá toda a igreja. E por que muitas vezes nós não mentoreamos, não discipulamos? Porque nos falta a visão bíblica de relacionamento, nos falta o preparo devido para mentorear, porque nunca também aprendemos a discipular vidas. E é aí que entra a ideia de liderança relacional, pois nós precisamos aprender a nos relacionar, primeiro conosco mesmo, com as nossas fraquezas e dificuldades e limitações. Precisamos também nos relacionar ou aprender a nos relacionar com Deus, não apenas conhecendo Ele pelas letras da Bíblia, mas permitindo que a vida e vontade dele controle o nosso ser. Mas também precisamos aprender a nos relacionar bem com as pessoas, discernindo muito bem cada espírito, discernindo quando devemos nos calar, quando devemos falar, quando devemos investir, quando devemos dar oportunidade, quando devemos receber e quando devemos ministrar na vida delas. Para terminar, quero dizer que a base para uma liderança relacional está no maior mandamento de Deus, aperfeiçoado por Jesus quando ele tomou o que estava escrito na lei: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, e acrescentou: como eu vos amei. Ame como eu vos amei. João 15, versos 9 e 12. Amar como Jesus amou. Essa é a base para uma liderança relacional. O exemplo de Jesus nos ensina a apontar para o céu e aprender que só em Deus nós podemos ser quem verdadeiramente nós somos, livres, sem amarras, justificados e bem-aventurados, completamente dependentes dele. Jesus também é o exemplo que nos faz apontar para os nossos irmãos, entendendo que existe uma codependência entre as pessoas do corpo. Não somos ilha, não estamos sozinhos no mundo, não temos todos os dons, fazemos parte de um corpo, de uma família. A vida cristã exige de nós alteridade, compaixão, visão espiritual e graça nas relações. Que possamos conhecer a nossa realidade como líderes
e pedir a Deus que nos dê relacionamentos autênticos com Ele e com o próximo, a fim de experimentarmos o melhor dos nossos ministérios. Essa é a minha oração. Amém. Sabe, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre liderança relacional. Então não perca. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e também compartilhar. E lembre-se, sua é a vitória em Jesus na liderança.